Gênesis 30. Gênesis 30 versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Gênesis 30 versículo 2. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Gênesis 30 versículo 3. Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Gênesis 30 versículo 4. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Gênesis 30 versículo 5. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Gênesis 30 versículo 6. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Gênesis 30 versículo 7. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Gênesis 30 versículo 8. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci. Pelo que o chamou Naftali. Gênesis 30 versículo 9. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Gênesis 30 versículo 10. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Gênesis 30 versículo 11. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso chamou Gade. Gênesis 30 versículo 12. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Gênesis 30 versículo 13. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Asser. Gênesis 30 versículo 14. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Gênesis 30 versículo 15. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Gênesis 30 versículo 16. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Gênesis 30 versículo 17. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Gênesis 30 versículo 18. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Gênesis 30 versículo 19. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Gênesis 30 versículo 20. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Gênesis 30 versículo 21. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina a quem chamou Diná. Gênesis 30 versículo 22. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Gênesis 30 versículo 23. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Gênesis 30 versículo 24. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Gênesis 30 versículo 25. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Gênesis 30 versículo 26. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Gênesis 30 versículo 27. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração,
peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Gênesis 30 versículo 28. E acrescentou, diga o seu salário, e eu lhe pagarei. Gênesis 30 versículo 29. Jacó lhe respondeu, você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. Gênesis 30 versículo 30. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Gênesis 30 versículo 31. Então Labão perguntou, que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte. Gênesis 30 versículo 32. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Gênesis 30 versículo 33. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Gênesis 30 versículo 34. E disse Labão, de acordo. Seja como você disse. Gênesis 30 versículo 35. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listas ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e os pôs aos cuidados de seus filhos. Gênesis 30 versículo 36. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Gênesis 30 versículo 37. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Gênesis 30 versículo 38. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e... Gênesis 30 versículo 39. Se acasalavam diante dos galhos. E geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Gênesis 30 versículo 40. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando seu próprio rebanho que separou do de Labão. Gênesis 30 versículo 41. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Gênesis 30 versículo 42. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Gênesis 30 versículo 43. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelôs e jumentos. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.